Bom, pessoal, desculpe aí a demora, né? Já deu start aqui na gravação da web aula de hoje, né? A web aula especial, né? Que é a última, não só da última UC, mas do curso, né? Muitos aí, eu já fiz a correção, pessoal, de quem está enviando a matéria aí de projetos, né? Do CEP. Inclusive, eu vi que já dois já até já passaram, porque eu peguei as notas das UCs anteriores, né? E e eles já enviaram, porque eles já tem a nota, eu inclusive já publiquei, viu, a nota do dia 21/9, né? A Lúcia, ela publicou aqui na FO e daí eu já coloquei no sistema, né? Se vocês olharem no sistema de nota de vocês, já vai estar constando, né, o 25 ou então a nota que vocês tiraram lá com o professor presencial. Então vai ficar faltando. Essa é a última aula, né, da UC de projetos, né, e do curso aqui de eletrotécnico também, né? E a última aula presencial vai ser agora dia 28, né, nesse sábado agora, 28/9, né? A segunda parte do momento presencial. E eu tenho alguns avisos aí, pessoal. Deixa eu só voltar na pasta geral aqui, ó. Eu assumi essa turma aqui em manutenção elétrica predial e industrial, né? Eu assumi, se não me engano, acho que foi na última ou na penúltima aula de manutenção que era com o professor Ângelo. Daí, o que que eu fiz? Eu peguei as notas que ele já tinha, os relatórios de notas que já tinha feito, né, das UCs anteriores, né, da de eficiência, gestão, instalação do CEP, e já montei, né, esse cronograma de notas aqui. As notas, né, de vocês já está aqui do modo específico 3. Então, eu peguei lá do sistema, lá da sala de eficiência, gestão e instalação do CEP, corrigi que vocês enviaram, né, a quem enviou a de manutenção elétrica predial industrial, a de manutenção e operação do CEP, e estou corrigindo, né, quem está enviando, né, e colocando no sistema, né, igual eu coloquei do primeiro momento presencial, as atividades aí de projeto do CEP. Então, pessoal, eu quero pedir para vocês, se tiver faltando alguma atividade de eficiência, de gestão, né, de instalação do CEP, ou manutenção elétrica predial industrial, ou de manutenção e operação do CEP, né, envie ela. Daí eu fiz esse relatório de notas aqui geral, ele tem, né, 6 abas, né, com as 6 matérias. Já disponibilizei ele para a Laura, né? Então, provavelmente, quem está faltando alguma nota das UCs anteriores aqui, né? Da UC11 até a UC15, provavelmente você vai, né, receber uma mensagem, um contato aí da monitora Laura, ou até meu mesmo, né? Dependendo aí da quantidade de alunos, né? Eu ajudo ela, principalmente nessa última UC, pessoal. Se vocês não tiverem aprovação de todas as matérias aqui, infelizmente, vocês não vão colar grau, vocês não vão formar no curso de eletrotécnica, tá bom? Então, eu peço atenção especial, né? Ela vai entrar em contato com vocês, né? Obviamente, para quem ainda está faltando, né? Tá sem nota, né? Vai mandar mensagem, ou ligar para vocês, né? Pelos contatos aí, né? Para cada um que ainda está faltando nota aí, desde a UC11 até a UC15 aí, né? Então fiquem de olho, né? O último dia vai ser agora aqui, ó, dia 27, sexta-feira, né? Último dia do prazo aqui da aula, né? Aqui na plataforma, né? Mas obviamente, né? Eu vou dar. Aqui tá falando que é a recuperação paralela, né? Até dia 27, né, pessoal? Mas assim, eu vou ficar de olho, aguardando, porque eu quero que já segunda-feira, ó, segunda-feira vai dar já vai dar dia 30, né? Então eu já quero que segunda-feira eu vou ter uma reunião lá com a Lúcia, né, lá do Roberto Manji, para a gente fazer o conselho de classe, viu? Então eu já quero que segunda-feira vocês já tenham já enviado tudo para eu fazer a correção, né? E fazer o conselho de classe lá com a Lúcia Helena, tá?
Agora vamos falar da atividade 3, né? Eu já pedi para a Laura colocar aí as pastas aí. Essa última atividade, até que não há necessidade, mas se tiver aqui, pessoal, eu vou pedir para a Laura colocar um outro, né, uma outra pastinha aqui de material complementar, tá bom? Não se preocupe. Se precisar, eu vou pedir para ela fazer isso. Vamos lá, então. Então, a terceira atividade aqui, pessoal, hoje eu estava corrigindo, né? Vamos pegar a pastinha aqui, né? É um memorial, pelo que está falando aqui, né? Memorial descritivo. Vamos lá na nossa pasta da última OC de vocês. Já fiz a postagem aqui do momento presencial. Vamos lá em atividade, né? Deixa eu fazer o download aqui da pasta. Extrair aqui, né? Deixa eu ver, eu gosto para extrair com o arquivo com o nome da pasta. E apagando aqui, porque é tanto arquivo, pessoal. Eu tenho que otimizar aqui. Então vamos ver. Até que o descritivo aqui é que não é tão importante aqui, mas esse de criar uma pasta aqui, pessoal, necessariamente, né? Você não precisa criar uma pasta na plataforma aqui, ó. Mas o que que ele está pedindo na terceira atividade aqui, ó? Criar, deixa eu até abrir logo a folha. Se vocês notarem bem, essa folha aqui, ela é semelhante, ela é quase que ela é a cópia, né? Mas dedicada a projeto de redes, né? Se vocês prestarem bem atenção, essa folha aqui, exemplo, né? Ela é um quase que uma cópia lá da folha de memorial descritivo, lá da matéria de projetos elétricos industriais, né? Lembra lá, uma das tarefas do projeto elétrico industrial era você criar um memorial descritivo, lembra disso? Então, essa folha aqui, modelo, mas vocês estão vendo que está aqui, ó, memorial descritivo, projeto de RDU, né? Quer dizer o quê? Rede de distribuição urbana, né? E do padrão de entrada da unidade consumidora. Ok. Então, aqui é um modelo básico aqui, onde você tem o objetivo do projeto, né, do memorial, né, que basicamente num projeto aí predial ou industrial, né, você faz um resumo, né, por exemplo, se for assim, um industrial, né, a unidade consumidora tem chave fusível, né, do tipo, sei lá, um elo fusível 3H, né, em conformidade com a tabela número tal da norma de distribuição da Equatorial, número 001, né, geralmente é da Equatorial Goiás, né? São quatro zeros e um número depois, né? Então, em conformidade com a norma tal, né? As normas aplicáveis aqui eu vou comentar aqui, as normas regulamentadoras. Então, tem um padrão aqui. Ó, tá vendo que esse diagrama, tá vendo que eles nem tiraram do exemplo aqui, ó, esse diagrama unifilar SE 400, né, planta, arquitetura SE 400. Isso daqui, pessoal, lembra lá da matéria, né, de projeto elétrico industrial que tinha as plantas baixas, né? Aí tem uma subestação, e se eu não me engano, ela tem esse nome, SE, não sei se é 400 ou é 500, né, ou é 600. Eles nem tiraram o nome aqui da subestação. E o diagrama unifilar, a gente viu que lá no projeto elétrico, né? Deixa eu ir lá no nossos exemplos aqui, ó. SAP modelo. Lembrando que o nosso projeto lá, vou pegar o arquivo que vocês têm em mãos aí.
ele não tem uma subestação. Tá vendo aqui, ó, documentos de referência, né, dessa pasta aqui, ó, diagrama unifilar, planta de arquitetura, né? Ó, duas coisas que o projeto de rede não tem. Ele não tem uma arquitetura, ele tem um formato único que é a planta de situação. Porque o projeto de rede nada mais é do que os caminhos que o circuito, né, que vem lá de uma subestação, né? Por exemplo, a gente tem aqui perto aqui a subestação setor aeroporto, né? Aí vamos supor que vem uma linha de 69 kV ou de 138 kV, alimenta a subestação e dela saem as alimentações para a rede de distribuição, né? A rede de 13,8, né, no primário e no secundário, né, é fase 220, né, fase, ou seja, tensão de linha 380 e as três fases 656, né, que geralmente a gente põe 660, né? Então, não existe planta de arquitetura, né? O arquitetônio, vamos dizer assim, é essa planta aqui, que lá da primeira atividade, né? Que é a planta de situação. Ela mostra a situação dos lotes, das ruas, das calçadas, né? Geralmente isso no plano diretor aí, né? Geralmente o pessoal lá da prefeitura, o pessoal aí da arquitetura, da engenharia civil, utiliza essa planta, né, as plantas de situação aí do perímetro urbano de Goiânia, de Aparecida e por aí vai, né? Aí o de Anápolis, por exemplo. Então, utiliza a planta de situação para mostrar literalmente a locação, né? Onde que está o poste. Por exemplo, aqui, ó, esse poste aqui, ó, tem até a marcação dele lá do projeto, ó, tem até a marcação das coordenadas x, y, aí, os azimutes aqui, né? Para você colocar lá na RT, né? Na RT de projeto, né? O tronco de alimentação A vem da subestação fulana de tal, né? Coordenada x, y, aí você coloca as coordenadas lá. Geralmente você vai lá com um GPS, né? Antigamente o pessoal utilizava o teodolito, né? Para fazer. Mas assim, o teodolito, na verdade, ele era mais utilizado se eu fosse fazer a marcação desse loteamento aqui, né? Aí eu teria que literalmente colocar o teodolito aqui, ó, nessa ponta aqui, ó, fazer a marcação dele, depois fazer uma outra medida, arrancar o teodolito daqui, né? Depois que eu pego o azimuth, né? Colocar ele aqui, ó, para dizer que é o lote 6, depois dar a volta aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui, ó. Então, cada um desses vértices aqui, ó, eu colocaria o teodolito, fazia a marcação do azimuth aqui, ó. Aí, geralmente, aí atualmente o pessoal utiliza também um GPS, né? Aí na hora que você faz a marcação com o teodolito aqui, você clica lá no GPS para ele salvar as coordenadas XY, né? Então a planta, essa arquitetura, na verdade, né, para um projeto de redistribuição, ela nada mais é do que a planta de situação, aonde, né, estão os lotes, né, o loteamento aqui nas ruas da cidade, onde que eu vou colocar os postes, né? O poste seção circular, o poste duplo T, né? Então aqui, ó, o projetista fez a marcação, o tronco principal de alimentação que vem da subestação, né? Nas coordenadas x, y. Ele indicou que é um poste CC, né? De seção circular, é um poste de 12 metros, barra, né? É 600 decanewton, né? De carga mecânica. A média tensão dele é uma rede compacta, né? Um CE1A, né? Lembra? Ele tem o braço tipo L, que tem o estribo, o espaçador losangular, que o pessoal chama de cavalo marinho, né? E o 1A quer dizer que ele tem um braço antibalanço, né? É uma estrutura de plástico que evita que o espaçador losangular fique balançando lá na rede, né? Nas as três fases e o mensageiro, né? O mensageiro que fica no prensa-cabo em cima lá da- do em cima lá do poste, né? Então, aí aqui ele fala que tem a baixa tensão
ela é multiplexada porque tem um S de secundário e o I, né? Se ela tivesse só S, aí era uma rede de baixa tensão, né, secundária, de cabos nus, né, onde geralmente o neutro fica no mais alto, né, aí neutro, aí 50 geralmente dá não, é 30 centímetros. 30 centímetros você tem a fase A, depois 30 centímetros abaixo a fase B e mais 30 centímetros a fase C, ou seja, os cabos são nus, né? Já que ele tem o I maiúsculo aqui, ó, S de secundário I, para identificar que é uma multiplex, né? Ele tem as três fases protegidas, né? Ela não é isolada, né? É protegida com uma proteção plástica ali, né? Polimérica e eles ficam literalmente enrolados no mensageiro da baixa tensão. Um quer dizer que ele é o tipo 1, que ele vai em linha reta. Sempre quando uma estrutura, seja ela de baixa ou de média tensão, ela tem a numeração 1, quer dizer que a aprumada do circuito aqui, ela vai em linha reta. Se eu fizer uma certa curva, né, não precisa necessariamente ser em 90 graus, né, mas uma certa curva aqui, a aprumada. Vamos supor que o próximo poste aqui, ó, em vez dele estar aqui em linha reta, ele tivesse mais à direita do vídeo, né? Então, a estrutura que estaria nesse poste aqui seria uma tipo 2, né? Uma CE, geralmente se chamaria CE2, né? E aí, se essa rede morresse aqui, ó, finalizasse, igual está acontecendo, deixa eu ver. Está acontecendo aqui, ó. Aqui ela está morrendo, mas é só baixa tensão. Por isso que tá SI, né? SI, né? S de secundário, o I quer dizer que é multiplex e o 3 quer dizer que é um fim de rede. Toda rede de média ou de baixa tensão que termina com a numeração 3 quer dizer que é um fim de linha, né? Pode ser o encabeçamento final, ou seja, a finalização da infraestrutura, ou o encabeçamento inicial também. O pessoal chama de encabeçamento inicial. Vamos supor que a subestação ficasse aqui, ó, né? Vou até desenhar aqui. Vamos supor que o muro da subestação que pega a energia lá da linha de transmissão de 138 vai para o transformador de potência e converte para 13,8. Vamos supor que aqui é o muro da edificação, o transformador de potência está aqui dentro. Daí, ou eu vou ter um ramal aéreo, ou eu vou ter um ramal subterrâneo, né? Para essa rede de energia sair dos limites, né, da subestação. Aí vamos supor que é um ramal aéreo. Aí o primeiro poste da onde desse ramal aéreo que ele vai sair aqui, geralmente é uma estrutura tipo 3. Vamos supor que ele sai numa N3. N de normal, né? Quer dizer que é uma estrutura nua, né? N, né? Nós temos a B, que é beco total. Nós temos a M, né? Que é a meio beco. Na verdade, a beco e a meio beco, ela é uma variação, né? Da normal, sendo que a normal, a cruzeta aqui, ela fica alinhada, né? No meio, literalmente, aqui da estrutura. Já a beco total, a cruzeta, a última furação fica instalada aqui no poste. E a meio beco, ele ainda fica um pedaço da cruzeta aqui, ó, o engastamento aqui no poste, né? Aí você coloca, geralmente você coloca, o pessoal chama de sela para cruzeta, né? Que é para ela estabilizar e a cruzeta não ficar girando ali no poste, né? Então você tem essas variações aqui. Aí essa primeira estrutura, ela vai ser um tipo 3. Vamos supor que ele saiu na N, né? Então ela será uma N3, um encabeçamento inicial, porque ele saiu lá do ramal do transformador de potência da subestação, né? Do 13, do secundário do transformador da subestação, né? Porque o primário chega uma linha, por exemplo, de 138 kV. E daí, do secundário dele, vai sair o 13,8. E daí vai sair direto do borne dele lá, da bucha, né? Da bucha do secundário dele, 13,8. E ele vai alimentar a rede, o N3, né?
Ele vai alimentar, como é cabo nu, né? Aí você vai ter, se é 13,8, lembra que eu tenho dois isolador de disco aqui, né? Aí eu coloco dois, se fosse 34,5 kV, seriam três isolador de disco, ou o outro nome, né, isolador de suspensão, ou então seria, aí vamos supor que eu não tenho isolador de disco, ou na verdade eu só tenho três, e eu tenho que utilizar por fase dois, né? Daí eu trocaria por um isolador tipo bastão polimérico, né? Lembra que ele parece até um amortecedor aí de moto, né? Aí ele tem aqui o onde eu coloco o gancho oleal aqui, né, na estrutura. Aí eu tenho a manilha sapatilha aqui, né, de um lado, né? A manilha sapatilha de um lado aqui que eu coloco o cabeamento, né? Passo o cabo aqui, por exemplo, né? Coloco a sapatilha aqui. Ah, não, já que ele é uma manilha sapatilha, né? Eu coloco o cabo aqui, ponho o pré-formado para travar o cabo de energia aqui, né? E lá no poste, né? No final desse isolador bastão polimérico eu coloco o chamado gancho olhal, né? O gancho olhal para ele ficar aqui travado na estrutura, né? Então, o encabeçamento inicial ele vem da subestação e ele começa o quê? A, a ser propagado pelas, né, nas calçadas aí, né, da planta de situação, né, da cidade aí, né, do circuito elétrico, né? Então, a arquitetura, geralmente a arquitetura é a própria planta de situação, né? É o croquis, né? O pessoal chama o croquis da planta de situação. E o diagrama unifilar é depois que você literalmente, né, fez os cálculos do projeto, você faz esse diagrama, que ele é uma das partes lá do. Lembra lá que a atividade 2 tem duas etapas, né? Tem o formulário e tem o arquivo em Excel, que eu até pedi para a Laura colocar, eu até verifiquei que ela já pôs, né? Lá o arquivo modelo para vocês verem como que elabora lá o cálculo. Eu deixei lá até o cálculo de queda de tensão, né? O cálculo conforme o algoritmo. Inclusive, ele está baseado na NTC 08, mas a norma da Equatorial, ela é diferente, mas aquele cálculo ali é praticamente é o mesmo, viu? O algoritmo, por isso que eles colocam aqui, ó, letra A, letra B, letra C aqui, né? Aí você tem aqui, ó, você tem que, por exemplo, ó, tem a fórmula, aqui tá pequenininha, ó. Igual para você ter aqui a carga total, ó, é o distribuído, a potência distribuída no eixo, né? Ó, e C dividido por 2 mais D, o D é acumulado, a potência acumulada no fim do trecho, né? Aí é 200, se eu não me engano, é 1 kVA para cada 200 metros quadrados, né? Foi aí que eu fui baseando o cálculo. Coloquei também iluminação, geralmente uma redistribuição, ela tem uma iluminação pública, né? Por isso que tem a demanda aí da quantidade, eu estimo aqui, né? Que em cada poste, por exemplo, vai ter uma luminária de LED ou uma de vapor sódio, né? Dependendo aí do que o pessoal aí da concessionária tem disponível, né? E vou colocando essas cargas aqui, né? E vou seguindo, né, ó, o comprimento da rua, né, o ponto do transformador, né, o que vai energizar a rede, né, vai converter o 13,8 para a baixa tensão, né, para que os clientes possam utilizar, né, do transformador até o ponto A, vai 38 metros, do ponto A até o ponto B, né, 30 metros, então você vai montando para você saber qual que é baseado nas tabelas, eu até coloquei lá no arquivo em Excel, né, a página e a tabela que foi utilizada como referência para o cálculo, né? Tá tudo pronto lá só para vocês ter, não só para vocês conseguirem fazerem a tarefa, mas para vocês entenderem e poder utilizar aí, né, na vida profissional de vocês aí. Vai que você faz um processo seletivo para ser analista de projetos aí
só quero falar Enel, né? Da Equatorial, né? Da Equatorial, por exemplo, né? Vocês vão precisar desses conhecimentos aqui, né? Eu sei que tem um programa próprio, se algum de vocês já for analista lá, né? Existe um programa próprio, né? E ele, né, ele tem uma interface lá, é bem mais fácil do que a gente fazer igual a gente fez o cálculo aqui, tudo na mão, né? É bem mais fácil fazer por aquele algoritmo, né? Por aquele programa, né? Mas aqui você já tem a ideia mais ou menos, né? Do que eu fiz aqui do planejamento do projeto, né? Então, você vai criar, né? Esse memorial descritivo, não há necessidade de criar essa pasta aqui, porque essa pasta, o projeto você já tem, né? Aqui são exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, se você for lá na página da Equatorial, Equatorial Goiás, deixa eu ver se está funcionando, né? A última vez que eu tentei acessar aqui, vamos ver lá, normas técnicas de conexão. Continuar no site, ok. Realmente demora aqui para. Ó, a norma a que eu utilizei aqui foi a 08 da antiga Celg, que inclusive a Enel, né, depois que assumiu, ela ainda continuou utilizando essa norma, viu? A Enel utilizava a mesminha que era da antiga Celg, né? Inclusive depois que a Equatorial assumiu por um certo tempo, ela, na verdade, tem muitos analistas que eles ainda utilizam a 08, viu? A Equatorial ela tem algumas diferenças aqui. Então, se você for trabalhar como analista aí da Equatorial, provavelmente você vai utilizar em vez da 08, né? Por isso que eu pedi para a Laura colocar. Deixa eu ver se você colocou aqui. Atividade 2. Ó, por isso que eu pedi para ela colocar tanto a 08, né, quanto a NT 005. Ela colocou aqui, ó, que é essa daqui, ó. Lembra que eu até tentei baixar aqui na aula e estava dando problema, dando BO? Aí, ó, erro temporário, né? Então não dá para a gente ficar esperando esse erro temporário. Daí eu tinha os arquivos, tinha não, né? Ainda tenho, né? Os arquivos aqui. E aqui, ó, vocês podem acessar. Ela não está disponível, infelizmente, por enquanto agora, né? Mas essa versão, né, a revisão 2 de 2022, né? Eu tenho ela disponível e eu forneci para você. Ela é grande, viu? Mas vocês vão ver que tem as mesmas tabelas, né? Tem exemplo aqui de memorial descritivo, né? Por exemplo, aqui, ó, demanda diversificada em KVA para loteamentos, ó, com terreno até 50 metros quadrados. Tá vendo que é um, se eu não me engano, esse do projeto aqui, ó, cada um, só mover aqui esse, é 200, por exemplo, aqui, ó, 225 metros quadrados. Ó, 225 aqui, ó, já daria o cálculo diferente, ó. Ó, vamos pegar o 230, né? Porque aqui, ó, tá 225, né? Aqui o da Equatorial, né? Vamos pegar então o limite superior. Sempre você faz isso, ó. Se você tiver uma referência e ela estiver abaixo, por exemplo, ó, a gente tem aqui ó, 220, né? E lá o loteamento, os lotes, né? Cada um é padrão, né? Tem 225. Então você não pega o nível, a referência inferior, você pega a superior à que você tem. Se era 225, então você vai pegar essa referência aqui, ó. Aí o cálculo ele realmente vai mudar, ó. Lá na NTC 08, né? Ele recomenda 1 kVA, né? Por isso que eu pedi para vocês tirarem o transformador de 150, né? E coloca, e na verdade,
Se desse uma demanda acima do de 75 kVA, né, que era o caso aí do que o exercício estava pedindo lá, de 150, na verdade, o que que o projetista faz na prática? Se deu 150, quer dizer que esse loteamento aqui, ó, são 4 lotes. Lembra que eu falei que esses lotes aqui não são reais, né? Primeiro, além deles serem grandes, que quarteirão que eu só vou ter 4 lotes aí, né? Não existe uma cidade que um quarteirão eu só vou ter 4 casas, né? 4 unidades consumidoras, né? Mas enfim, isso aqui é só um exemplo aqui, né? Eu teria mais. Lembra que eu até mostrei uma planta, né? Com uma planta de situação real, né, do que a gente tem aí na realidade, né? Então, esse daqui, ó, a recomendação segundo a NTC 08 é 1 kVA. Já para Equatorial Distribuição Goiás, né, a gente pega o limite superior, né? Nunca a gente pega o limite inferior. Então, o kVA para cada lote deu 2,4. Como são 16 aqui, lembra que eu falei, ó, que dos 75 aqui, ó, eu vou utilizar, né, eu contando só a demanda alocada para cada lote, né, se dá 16 lotes, então eu teria 16 kVA alocado, né? Então sobraria ainda muito. É lógico que não dá só 16, porque eu tenho também, né, o circuito de iluminação pública, né? Então, o circuito de iluminação pública eu ainda vou ter uma demandazinha a mais, mas mesmo assim, né? Se fosse na prática, né? Por exemplo, eu pego, em vez, vamos supor, esses 4 quarteirões aqui, ó, para dar 150 kVA de demanda, é muita unidade consumidora, é muita residência que eu tenho aqui, né? Então, o que que o pessoal faria, né? O que que um projetista real faria? Ele não colocaria um transformador de 150 aqui. É igual eu falei, o padrão é ter de 75 a 112,5, no máximo estourando. Pode ser que em alguma cidade aí, né? Não sei se é o caso, mas pelo menos pelo que eu sei, né? Aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia ou qualquer outra localidade aqui próximo, eu não sei algum bairro, algum setor que tem um transformador de 150 ou até maior, né? O padrão para projetista de rede é de 75, 112,5. Lembra que eu falei? Conforme vai ocorrendo o crescimento vegetativo, o centro de operação e distribuição, os planejamentos que eles fazem aí, né? Lembra que eu falei que lá na década de 80, por exemplo, o transformador, o que equivalia ao de 75, antigamente era o de 45. Então você tinha o de 45 e o de 75. Você não via o de 112,5, mas aí a população foi crescendo, mais gente foi comprando, alugando casa, aumentando a infraestrutura aí, né, extrapolando os limites do município. Então, eu vou ter, obviamente, eu vou ter uma demanda de carga maior, mais clientes, né? Então, desde a década de 90, mais ou menos, por aí, né, entre 90 e os anos 2000, né? Esse padrão mudou. Aí passou a ser 75 kVA, que você vai ver aí transformadores da rua, e o de 112,5. Daqui um tempo, sei lá, né, ano 2050 aí, por exemplo, né, 2075, sei lá, né, talvez o padrão seja o normal ter um de 112,5 e depois você ter, né, um de 150, por exemplo. Mas por enquanto, o normal é um de 75 e um de 112,5 no máximo. Se um projetista real, ele pega esses 4 lotes, lembra que eu falei, dependendo do quarteirão aqui, né, dos loteamentos, né, às vezes esse loteamento é muito grande, muito pequeno, às vezes, se esse loteamento for muito grande, eu vou colocar, por exemplo, um transformador por quarteirão, né? Então, se eu fizesse os cálculos aqui, né, eu pego a medida, né, o metro quadrado de cada um deles aqui, né? E daí, para eu poder dimensionar a quantidade de kVA média aí para cada um, né? Se eu chegar à conclusão que eu preciso de um transformador
para aqueles quatro quarteirões, um de 150, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar para esses dois quarteirões um de 75 e os outros dois quarteirões eu vou dividir pela metade. Um de 75 para cá e outro de 75 para cá, né? Eu não vou, porque senão eu pego, sei lá, 6 quarteirões, 10 quarteirões, pego um monte de quarteirão aí. Quando eu tô vendo, eu tô colocando um transformador de 500, né, volt-ampere aí, né, kilovolt-ampere, né, que nem um poste aguenta, né? Eu preciso colocar uma estrutura H, ou seja, dois postes e uma cruzeta metálica aqui, né, para segurar esse transformador, porque ele é imenso, né? Ele é muito grande. Então, tirem da cabeça que eu vou, não, quanto mais quarteirões eu pegar aqui, eu fazer essa análise aqui, e isso, por exemplo, eu estou pegando essa tabela aqui, são para clientes comuns aqui. Vamos pegar aqui o de 230, que fazer uma conta de padaria rápida aqui, ó. 230 deu 2,4 kilovolt-ampere, né? Lembrar que é K, viu? Então, multiplicado por 16, né? São 16 lotes. Olha, ó, deu 38,4, né? Ainda tem, ó, menos 75, né? Ainda tem, ó, 36,6 kV de lambuja, ou seja, ainda de carga para utilizar em iluminação pública. Ou seja, imagina eu colocar um de 75 aí, né? Ainda, como se diz, eu ainda tenho, como se diz, é, lenha para gastar aí, né? Então, seria impensável colocar um de 150, um de 225, 112,5, né? Já o de 75 tá o suficiente, né? E se eu seguir a NTC 08, daria 16 kV-ampere, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, em vez de você fazer uma pasta, pessoal, vamos fazer o memorial descritivo, né? Aí, lembra que eu pedi para a Laura colocar lá naquele primeiro material o link aqui do SICAP, ó. Se a gente pegar o link aqui, ó, do SICAP ele da Equatorial, né? O oficial aqui, ó. Vem aqui, ó, formulários padrão. Vamos pegar aqui, ó, memorial descritivo simplificado grupos A e B. Inclusive, o modelo que eu vou pedir para a Laura colocar aí para vocês. Ó, eu baseei o meu modelo aqui, o que eu vou dar de dica para vocês, eu baseei nesse aqui, ó. Esse memorial descritivo, realmente, como se diz, o nome dele justifica, né? Ele é simplificado, ó. Tá vendo aqui, ó? Dados básicos do projeto, ó. O projeto elétrico, o responsável técnico, o título, né? O registro. Isso aqui é básico aqui, ó. O objetivo. Lembra que aqui, ó, tá aqui, ó, objetivo, ó. Objetivo, você coloca aqui a entrada de energia, né? Na verdade, não é nem entrada de energia, já que é um projeto de redes, né? Você vai colocar aqui que ele tem tantos postes, uma rede tipo rede compacta e por aí vai, né? Aqui são orientações genéricas, né? Beleza. Aí, para a gente não. Vocês podem vir aqui e baixar esse memorial descritivo, né? Utilizar ele como base para vocês, né? Aí, o que que eu esse descritivo aqui, então é só o memorial descritivo, viu, pessoal? Porque aqui, ó, por exemplo, a questão aí de licença ambiental,
Vamos supor que a rede de distribuição urbana, ela vai passar num lote baldio, né? E esse lote baldio, obviamente, ele tem dono, né? Então você vai precisar de um documento que você pega aqui, ó. Quer ver, ó? Declaração, autorização de passagem, esse aqui, ó. Vou abrir o documento em si, ó. Ó, esse daqui, ó. Vamos supor que essa rede de energia aqui, ó, ela passe aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um lote baldio e a rede ela vai passar aqui no limite desse lote aqui. Às vezes não tem uma calçada aqui definida, né? Porque como esse lote é baldio, realmente quem é o responsável aqui por fazer, né, a construção da infraestrutura da calçada aqui, né, é o proprietário aqui, né? E daí eu vou, em vez de eu passar essa rede aqui, ó, né, fazendo um ângulo de 90 graus, eu tenho que passar ela aqui. Aí geralmente, né, quem faz o projeto de rede, né, aí número do projeto, obra, empreendimento, aí, né, falando que a obra numa rede até 34,5 kV, né, que é a média tensão, né, é de 1.000, né, em tensão alternada, né, de 1.000 até 34,5 kVA, tá? Aí tá falando, ó, mediante o uso da servidão, né, no caso ele tá falando o uso da passagem, né, porque existe uma, que eles chamam de faixa de servidão, que é um retângulo imaginário que ele vai de um poste a outro aqui, ó, e eu vou seguindo. Aí, no caso, a servidão de uma rede de distribuição é a própria calçada aqui, tá bom? Aí, seguindo, ó, mediante o uso de servidão de passagem, faixa de limpeza e poda, perfazendo um total de 20 metros de largura, sendo 10 metros para cada um do eixo da rede aqui, né? Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele vai passar por esse lote aqui, né? Esse loteamento 2, lote baldio aí, vai pegar a autorização do dono aí do empreendimento, e ele está querendo dizer que do eixo do meio aqui, né? 20 metros, ó, 10 metros do eixo vamos supor que, ó, o outro poste fica aqui, né? 10 metros em linha reta dele aqui, e mais 10 metros do eixo para cá, ou seja, 20 metros, é a chamada faixa de servidão, em que, vamos supor que eu tenho uma árvore aqui, né? É árvore, né? Vamos colocar na cor verde aqui. Vamos supor que eu tenho uma árvore aqui, ó, um pezão aí de jatobá aqui, por exemplo, né? E daí, obviamente, a concessionária local ela tem que fazer o serviço de poda, né? Então, nessa faixa de servidão aqui, né, que está passando pelo lote, em que eu peguei essa autorização de passagem aqui, eu, né, se necessário, ou seja, se as galhas dessa árvore aqui atrapalhar, né, a condução de energia, provocar curto-circuito, a concessionária de energia, né, através das suas terceirizadas, né, que prestam serviço, vão vir aqui e fazer a poda das galhas dessa árvore aqui, tá bom? E essa faixa de servidão, né, 10 metros do eixo da linha, 10 metros para um lado e 10 metros para o outro aqui. É esse retângulo imaginário aqui. Então, um dos documentos que você pode pegar são esses, né? Esses aqui. Então, tem uma série de documentos, ó, termo de ciência e responsabilidade, né, que o dono aí do empreendimento, né, ele está ciente, inclusive ele vai fazer, né, uma autorização, né, para utilizar acho que é esse termo aqui mesmo. Ele vai autorizar, né, o projetista a fazer a aprovação do projeto em curso, né, e se ele for só o projetista, é só o projeto. Se for uma RT de projeto e execução, né, ele vai se responsabilizar, né, pelo andamento aí, né, dos ditames aí de aprovação, não só do projeto, mas da execução do mesmo, tá? Então, por isso que eu falei que não faz sentido a gente fazer essa pasta aqui. Por isso que eu estou só explicando aqui, ó, documentos pessoais do cliente, né, o dono lá né, o dono, essas coisas aqui, é, 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 vamos dizer assim,
são documentos necessários para aprovação, né? A gente está cuidando só da parte técnica, que é o projeto elétrico aqui, né? O objetivo aí dessa aula, né? E o memorial descritivo aqui. Eu só estou dando um exemplo, pincelando do que você pode encontrar, e dependendo se for a Energisa, por exemplo, a Energisa lá de Araguaína, ali no Tocantins, né? Tem algumas documentações que são iguais a essas aqui que está citando aqui na tarefa, e dependendo aí, né, da regra que tem lá, né, por exemplo, lá nós temos além na rede compacta, né, além da CE1A, nós temos a CE1 aqui em Goiânia, né, a Equatorial, né, a antiga Enel, nem a CELG utilizava a CE1 da rede compacta, só utilizava a CE1A, CE2, CE3 e CE4. Tá? Então, provavelmente tem, né, uma infraestrutura de uma a mais, né, que é a CE1 para utilizar, né? Aí, o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu não montei a pasta aqui, mas eu montei, ó, esse daqui é igualzinho, eu baixei aqui, só que eu personalizei para vocês utilizar como base para o memorial descritivo aqui, ó. Eu não sei se eu usei os mesmos números aqui do projeto. Deixa eu ver se eu. Então, isso aqui eu inventei, viu, pessoal? Aqui, para vocês terem uma base, como que vocês podem elaborar até nessa folha ou transcrever na folha oficial aí de tarefa aí, ó. Vocês podem colocar o objetivo aqui, ó, transcrever daqui, a entrada de energia, tá bom? Então, eu utilizei esse exemplo aqui, ó. Eu vou fornecer para vocês aí, pra vocês terem uma base para montar o memorial descritivo aqui, ó. E tem outros exemplos. Tem mais um documento que eu encontrei aqui que eu achei interessante, que para vocês utilizar ele como subsídio aí, ó. Eu coloquei, ó, loteamento A. Eu que dei esse nome por causa do tronco A aqui, viu? Ó, responsável técnico, inventei o nome aqui, ó, o fulano de tal, né? O técnica eletrotécnica fulano de tal, né? Com o registro aí na época era CREA, viu? Agora que é o CR, é o Conselho Regional dos Técnicos, né? É o CRT, CRT Go. Salvar aqui a mudança aqui, né? Não é CREA, viu? O CREA é só se fosse um engenheiro eletricista. O proprietário eu coloquei aqui, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Unidigital. Beleza. Aí, CNPJ, inventei um número aqui, ó, XXX, o preposto, coloquei meu nome aqui, né? Preposto seria o responsável, né? O dono, o responsável aí por essa rede aí. Lembrando que esse preposto aqui, acho que foi até um colega de vocês me fez uma pergunta aí, né? Que geralmente quem é o dono dessa rede aqui, né? Vamos supor que eu vou aproveitar o nome, né? Eu sou rico igual o Pablo Marçal lá, né? Então, se eu sou rico igual o Pablo Marçal, provavelmente eu tenho um loteamento grande, né, na borda do município de Goiânia. Aí eu quero fazer um mega empreendimento, eu quero fazer o condomínio Pableiras Marçaldense, né? Então, o condomínio Pableiras Marçaldense, ele vai ter, né, um condomínio de luxo fechado, vai ter portaria, vai ter, sei lá, 900 casas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou construir, né? Eu vou pagar em pleito aí, eu vou provavelmente contratar engenheiro civil, arquiteto, né, engenheiro eletricista, para fazer o projeto, para fazer a infraestrutura, aí eu vou, né, já que é um condomínio, né, poderia ser um bairro, né, um bairro planejado, né, ou um bairro planejado, ou um condomínio, que eu vou vender as casas, né, eu construo toda a infraestrutura, construo ruas, né,
galeria pluvial de esgoto, dependendo aí do. Fiquem de olho aí, viu? Tem muito condomínio, né? Tem muito loteamento novo que o pessoal coloca fossa, né? E aí é um problema, né? Isso é para ficar mais barato para ele, né? Em vez de ligar ele na galeria fluvial aí da Saneago, por exemplo, né? Eles colocam fossa ali, né? Então aí você vai ter que pagar, né, de tempo em tempo para vir o caminhão limpa-fossa, né, fazer esse recolhimento, já que não tem uma rede pluvial de esgoto, né? Essa água aí do descarte aí, né, da utilização de sua residência, provavelmente você não vai reutilizar, né, que ela não vai ser tratada e tal. Então, né, o empreendedor, né, o dono aí desse loteamento, ele vai, né, mandar fazer projeto arquitetônico, né, a parte civil, parte elétrica, a parte civil e na parte de galerias de água e esgoto, né? E depois que ele faz todo esse empreendimento, né, a parte elétrica, né, ele vai fazer a doação, né, para a concessionária local, porque se acontecer algum problema, né, um curto-circuito na rede, como esse loteamento, esse lote era dele, né, ele está fazendo para ele vender, né, as residências que ficam ou, né, dentro desse condomínio fechado ou as residências nesse loteamento aí, né? Igual sempre geralmente né, o antigo prefeito aí, né, na época aí, o Íris fazia, né? Então, esses loteamentos aqui, né, ele precisa construir toda essa infraestrutura e a quem é de direito, né, a concessionária local de energia, a concessionária local, né, de águas e esgoto aí, ele vai fazer a doação para que essa parte que ela é de interesse da concessionária de energia, interesse da concessionária de água aí, né? O de energia também tem a parte ali que é alocada para telecomunicação, né? Que hoje em dia não é só telecomunicação, é TV a cabo, né? É infraestrutura aí de rede de telefonia também, né? Então, essas infraestruturas vão ser doadas para as instituições a quem é de direito, para elas fazerem a manutenção, né? E a conservação dessa infraestrutura, né? Às vezes, esse projeto de rede, né, se ele for de domínio, vamos dizer assim, domínio público aí, né, eu não tenho uma pessoa que tem um grande capital, que é dono desse loteamento, se ele né, vamos dizer assim, ele é de domínio público, né, obviamente eu tenho um lote que é de fulano de tal, outro é do ciclano, outro que é do beltrano aí, né, aí quem que vai fazer essa infraestrutura é a concessionária de energia, no caso aqui a Equatorial, né? Então ela é que vai não só projetar, né? Vai pegar algum engenheiro eletricista do seu quadro de funcionários, vai fazer o projeto e o seu pessoal vai fazer essa infraestrutura aqui, né? Então tem essas duas opções. Por isso que eu coloquei que o preposto é o Pablo Resplande, né? Uma espécie de Pablo Marçal, um cara milionário aí, né? Uma espécie de Tony Stark. Aí CPF, se for uma empresa, né? Aí é o CNPJ, por aí vai, né? Eu coloquei esse aqui, é rua engenheiro, não sei o quê, inventei aqui, né? Objetivo, ó, descrever as instalações em rede de média tensão que advém do tronco alimentador A, né? Da subestação Jaiara, inventei aqui, viu? Para alimentar um loteamento constituído de 16 lotes e 4 quadras próximo ao bairro Universo, inventei, viu? Com as seguintes coordenadas, pode até ser que aqui em Goiânia, em Anápolis tem aí, com as coordenadas, ó, o XY aqui, ixi, até a segunda coordenada eu coloquei 48, aqui é 43, viu? Mas vocês entenderam, são essas coordenadas aqui, ó. Centro urbano da cidade de Sonhanópolis, inventei aqui a cidade aqui. A redistribuição urbana é do tipo compacta, com nível de tensão em 13,8, né? Eu poderia até colocar, né? Tensão 13,8 primário.
E aí eu coloco assim, ó, 220, geralmente o padrão é assim, ó, 220 volts barra 380 volts. O 220, geralmente o que vem na frente, dependendo, às vezes eles vêm ao contrário, viu? Geralmente o menor nível de tensão é a tensão monofásica. Então quer dizer que o monofásico dessa região é 220 e que o bifásico, ou seja, o 380, ele é chamado de tensão de linha, a tensão entre duas fases. Essa aqui não é a tensão trifásica, viu, pessoal? Embora para 127 volts, né, o famoso 110, se eu pegar 127 multiplicar por raiz quadrada de 3, vai dar perto de 220. Se eu pegar esse valor e multiplicar novamente por raiz quadrada de 3, vai dar perto de 380. Aí, onde é monofásico 127, o trifásico é 380. O bifásico, é por isso que vem 127 volts barra 220 volts. Monofásico, tensão de linha do de baixa tensão. Com nível de tensão primário, não, em tensão, eu teria que ter colocado aqui, ó, primário, tensão primário em 13,8 e secundário. Eu poderia ter colocado aqui, ó, média tensão também, ó, tensão MT, né, média tensão, que aí é a mesma coisa do primário, né, falando de redistribuição, né, e secundário eu poderia ter colocado BT, né, baixa tensão, secundário em 220 barra 380 volts. Beleza, já ajustei aqui, ó. Entrada de energia, né? Aí no caso não é entrada, seria o ponto de alimentação, né? Da onde está vindo a alimentação da média tensão para alimentar o transformador de 75, que esse transformador ele vai ser o responsável por alimentar em baixa tensão todos os 16 lotes desse loteamento de 4 quarteirões, tá? Então, a rede urbana deriva em média tensão do poste 3192. Eu coloquei a ID dele aqui, ó. Essa é a identificação, ó, do poste 3192172-3, é interligada e protegida através de um conjunto de seccionamento chave fusível em uma cruzeta metálica braço C com elos de proteção 5H. Estou colocando a configuração aqui. é, Placa do equipamento, a placa que vai estar aqui, ó. Por exemplo, se não me falha a memória, aí em Anápolis é AN, aqui em Goiânia é GN, né, maiúsculo. Em Aparecida de Goiânia é AP. Então, se for em Anápolis, vai estar AN, né, número, aí, por exemplo, a gente coloca aqui, aí geralmente é a N, aí tem um número sequencial aqui, né? Mas você pode ter simplesmente, por exemplo, o AN, como ele tem o 12 aqui, já que ele é um transformador, quer dizer que ele tem, além do transformador aqui, uma chave fusível. Na verdade, teria que ser GN11, né? Porque aí, quando eu falo, GN não, desculpa, a N11, porque a N11 é quando, GN12 é quando eu tenho uma chave fusível protegendo o circuito, uma chave fusível apenas. Aí, quando eu tenho a N, quer dizer que é Anápolis, 11 quer dizer que eu tenho um transformador de posse da concessionária de energia local, né, da Equatorial, né? Aí, por exemplo, se fosse a N13, aí eu teria uma chave faca, né? Ou normalmente aberta ou normalmente fechada na arquitetura em anel da alimentação da rede de distribuição. Se eu tivesse a N21, quer dizer que esse transformador aqui, vamos supor que aqui no lote 14
eu tenho uma indústria aí, né? A, a Pableiras Alimento SA, né? É uma empresa, uma multinacional que fala, né, que fabrica e faz a distribuição de alimentos. Você conhece a Pableira, né? Então, eu acabei de criar essa empresa. Então, obviamente, o ID desse transformador aqui, ele estaria, a N quer dizer Anápolis, a N é 21, né? Porque o 21 ele quer dizer que esse transformador ele não é mais de posse da concessionária, ele é de posse da Pableiras, né, alimentos, né, Master Foods, né, dessa empresa. Esse é o código para quando o transformador ele é de uso próprio, ele é de um cliente que ele tem um contrato de demanda, né? Aí vamos supor que nessa minha empresa eu tenho, né, um transformador de, sei lá, 225 ou um de 300, né? Então, o código que estaria lá era AN, né? Seria a N, que estaria em Anápolis, né? A N21, que é o transformador né, dentro do meu loteamento aqui da minha indústria, né? E o restante do número é um ID, né, uma identificação, né, na hora que o analista, né, da Equatorial, né, ele bate lá no computador, né, tem um programa, ele digita esse número e vai falar, olha, aqui nesse endereço aqui, né, nessas coordenadas, tem as coordenadas e tal, existe um transformador do cliente. Aí ele vai olhar lá, vai puxar a capivara do dono da empresa. Ah, a Pableiras Foods, né? É, Corporation. Ó, tô mudando o nome da empresa, né? Tô parecendo Pablo Marçal, né? Tô mudando o nome da empresa toda hora aqui. Olha, ó, ramal aéreo, né? Aérea não, né? Ramal aéreo. Salvar aqui. Então, aí, observação: a atividade descrita foi feita em grupo com a turma de eletrotécnica, né? Aqui eu coloquei mesmo só para constar aqui. Aí você coloca seu nome aqui. Aí, não, professor, eu quero usar o arquivo original. Você pode usar esse arquivo aqui. Daí tem um outro que eu vou pedir para a Laura colocar aí, ó. Esse exemplo aqui, acho que é esse. Aqui, ó. Eu vou pedir para ela colocar, ó. Eu até utilizei o design bem parecido com o documento aí de vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevi exatamente o mesmo texto que está lá, né? Só que eu foquei agora, ó, normas aplicáveis, ó, as normas, né, da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, os catálogos e materiais de fabricantes, ok? É bom vocês utilizar esse padrão aqui, ó. Normas regulamentadoras. Eu coloquei as principais aqui, ó. Na verdade, tem um fake nery aqui, ó. Essa 5434, ela nem tá mais valendo. Na verdade, ela virou essas duas normas aqui, ó. Ela virou essa. Não, na verdade, ela virou só essa aqui, ó. Que era a NBR 5434, é porque existia duas normas. A 5434, que é para rede urbana, e a 5433, que é para rede rural. Daí ela caiu em desuso, né? Obviamente, as informações que ainda que tem nela, né, elas são válidas, só que eles criaram outro número e compilaram em outra norma, que é essa daqui, ó, a NBR 15688, ó, rede de distribuição aérea com condutores nus, né? Tem essa norma aqui também, a 159, acho que eu nem coloquei ela aqui. Não, não coloquei, vou aproveitar para pôr ela aqui, ó. Não pus. Essa norma aqui, ó, pessoal. Vou até salvar ela logo aqui. Essa daqui, ó, NBR, vou até copiar aqui. Ó, Copilot aqui querendo ajudar aqui. Ó, a 15688 é a que substitui essa daqui, a 5434.
Deixa eu pôr bem aqui, ó. Aí não copiou, peraí. Ó, a 15992, né? Deixa eu tirar esse de 2011. Rede de distribuição aérea de energia elétrica, né? Com cabos cobertos, né? É a chamada rede compacta. Então, essa aqui é uma norma, né, relativamente nova aqui, né, que trata de rede compacta. Existiu uma norma aqui da antiga CELG, né, que inclusive a Enel também passou a utilizá-la, era chamada de NTC 17, que falava sobre rede compacta. Inclusive, tem uma norma aí da Equatorial, só não sei se ela está funcionando aí, se ainda está em análise. Eu não me lembro o número que ela mostra os tipos de redes, inclusive a rede NUA, né, que trata que é a 15688, e a rede compacta que trata a 15992, tá? Então, eu coloquei aqui exemplos, né, de norma regulamentadora que vocês podem utilizar para colocar aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Ó, essa IEC aqui, ó. Essa 60947-2, né? Dispositivo de manobra e comando para baixa tensão, parte 2, né? Os disjuntores, né? Porque tem essa mesma aqui, acho que é a -1, que são disjuntores, mas só que é de manobra para média tensão, né? São os disjuntores de média tensão que a gente utiliza em subestação, que aí a gente tem uma alavanca, né? Ele tem uma mola, ele é igual um contator para ele justamente fazer o desligamento rápido ou o ligamento rápido através de uma mola ali que a gente faz a energização dela ali, né? Com energia mecânica, obviamente, né? E daí ela faz até um barulhão lá na hora que você liga. Resoluções da ANEL, eu compilei essas quatro aqui, ó. A 482, né? A 517 e a 687 aqui. E tem principalmente a 517 aqui, ó, e a 687 aqui, fala dos módulos, né? Os módulos desse do PRODIST aqui, que são procedimentos, são chamados procedimentos de rede de energia, né? E a 482 fala sobre, aqui, ó, gerais para acesso de microgeração e mini geração distribuída. Por exemplo, uma usina solar, né? Um sistema on-grid, né? Onde eu crio, né? Eu capto energia solar e alimento minha residência e o excedente eu libero para a concessionária de energia, que é o on-grid. Tem o off-grid que eu gero para minha residência, mas eu não libero para concessionário. Tem isso também. Basicamente são esses. Então, o que que eu vou pedir para a Laura já colocar aí para vocês, ó? A pasta, né, com essa recomendação aqui do memorial descritivo, esse aqui que eu abri, deixa eu salvar ele, e também esse daqui que eu deixei aberto, deixa eu salvar, esse, né, para vocês utilizar essas informações para você recriar aqui o memorial descritivo, tá bom? Então vão ser esses dois documentos. Esse em Excel aqui. Já vou fazer uma pastinha agora, quando eu vou finalizar a aula agora, né? Já vou criar uma pastinha aqui, já para enviar para a Laura, para ela colocar aí, né, em cima, como eu sempre faço aqui, ó. Vou pedir para ela colocar aqui em cima, aqui, ó, na material complementar da atividade 3, que vão ser esses dois arquivos, esse em Excel e esse em Word aqui, que é o exemplo do memorial, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueça, viu, né, de quem está assistindo a aula, quem vai assistir ela gravada aí, de enviar as suas tarefas e verificar se, né, na UC, por exemplo, aqui, ó, se você está devendo, né, alguma atividade de manutenção, ou, né, da UC 11, 12, 13, 14 ou 15, né,
E daí eu já conversei com a Laura, provavelmente quem está devendo alguma dessas aqui vai receber uma mensagem de notificação, ou ela vai entrar em contato com vocês, né? Para, né, falando, olha, você ainda está devendo atividade ou fórum de discussão, né, da o CETAL, né? Já te chamando para você finalizar, porque a gente já está acabando aqui, ó. É o dia 27 agora, ó, sexta-feira já finaliza, né? E tem um período, né? E eu quero ver se a partir de segunda-feira, né? Eu já faço uma reunião ou já agendo uma reunião com a Lúcia Helena, né? Para a gente, né? Finalizar, né? As notas de vocês, gerar os relatórios de nota, né? Já estão gerados aqui os que eu peguei aí das UCs anteriores aí que o professor Ângelo ministrou para vocês, né? Já para liberar, como se diz, tirar o pé da janta de vocês, tá bom? Tem alguma dúvida aí, Rodrigo? Não, tá de boa. Show? Tranquilo. Não, então tá bom. Então, no máximo, até amanhã vai estar disponível aí esse material extra aí para a terceira atividade, né? E, e a aula de hoje, tá bom? Então é isso. Fica com Deus, Então, pessoal. Deus. Agora a gente vai se ver, né, no mundo profissional aí, né? Em nome de Jesus. Descontrair a vida. Com Deus, viu, pessoal? Parar Amém. aqui a gravação.